Come on, baby. Bom, eu falei para vocês que a gente não pode parar e agora nós vamos acelerar, que o assunto é esse. Ah, é? Ah, é? Exatamente. Eu já sei qual é esse assunto, hein? Eu sacou a anotei lá deixa, na hein? agenda. Eu tô falando pro pessoal anotar na agenda, É. eu já fiz um tique desse. Tá vendo? Tá Muito bom? Fica à vontade. É isso aí, gente. Vamos acelerar com tudo. E é isso, hein? Tô falando sério. Você que está aí em casa, no escritório, acompanhando o Digitalks, bastante conhecimento, né? Dá uma esticada, porque, olha, tem muita coisa bacana vindo pela frente ainda. Então dá uma animada, aquele cafezinho esperto para agitar à tarde. E nós vamos, de fato, acelerar agora. E vamos falar do mercado automotivo, os novos combustíveis para comunicação entre marcas e clientes, que é o tema do nosso próximo painel. E olha só quem eu vou chamar para conversar com a gente. Já vou pedir para chegar aqui comigo na tela a Débora Dawane, que é coordenadora de mídia e audiência da Stellantis, a Caterine Sanches, que é gerente de mídia da Léo Burnet, e para mediar o painel a gente vai ter o Lucas Fernandes, coordenador de corporate da iCarros. Lucas, Débora e Catarina já estão aqui com a gente. Deixa eu dar boa tarde para as nossas participantes. Primeiro, Débora, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Digitalks. Obrigada, Armindo. É um prazer estar aqui com vocês. Esse evento que está no sucesso, né? Acabei de ver um palestrante agora com a agenda lotada. Parabéns. Muito bom. E o sucesso graças à presença de vocês também. A gente só está continuando todo esse sucesso. Vou conversar também com a Caterine. Caterine, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Armindo. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. E Lucas, então vamos acelerar com esse painel agora, é isso mesmo? Vamos lá, Armindo, essa é a ideia, cara. Vamos acelerar, vamos para cima. Muito prazer, obrigado. Agradeço a todos que estão aqui acompanhando com a gente. Posso ir moderando? É isso aí, agora o painel é todo seu, Lucas. Vamos lá. Legal. Débora, Caterine, muito obrigado pela presença. Acho que é super legal a gente poder estar conversando aqui o conceito do digital, que é a transformação contínua. E acredito que a gente está num momento de muita transformação da indústria, né, de uma indústria tão importante quanto a nossa, que é a indústria automotiva, onde a gente atua, né. Então, acho que nada melhor do que a gente começar falando um pouquinho de um tema que é muito chave para a gente entender essas mudanças da indústria de maneira geral, né, e que vai muito de acordo com o conceito de transformação também do evento, que é o comportamento do consumidor, né. A jornada no setor automotivo, e aí acho que eu vou direcionar nesse primeiro momento para a Débora, ela sempre foi muito baseada na questão física, né? Sempre teve muita visita ao ponto de venda, ao showroom, test drive, negociação em loco, e claro, inevitavelmente, não tem como a gente fugir, a pandemia mudou muito isso, né? Lojas ficaram fechadas durante muito tempo, muita coisa aconteceu, e foi necessária uma readaptação da indústria de maneira geral para poder se adaptar a esse novo contexto, né? Então, acho que a primeira pergunta que eu tinha para a gente começar aqui a trocar uma ideia e debater sobre isso é: quais foram as principais mudanças desse período, Débora? E que hoje, na verdade, a gente conversou muito isso, né? Não adianta a gente só olhar para trás o que a gente mudou há tanto tempo, né? 18 meses atrás. No fundo, o que trouxe de aprendizado, né? O que a gente mudou e ficou nessa indústria hoje em dia? É isso mesmo, Lucas, é o que a gente vai levar, né? Bom, acho que primeiro o Fiat está vivendo um momento muito especial, mesmo com toda a crise de componentes que a indústria está vivendo. A gente fechou o 8º mês de liderança consecutivo, e isso é fruto de muito trabalho, de muitos anos, de centenas de pessoas que fazem isso acontecer. Pensando nos aprendizados que a gente, né, começou a aplicar, acho que principalmente no último ano, assim, foi entender melhor a jornada de consumo. A gente, né, discutiu muito com o Google, um grande parceiro nosso, um estudo sobre o Mass Middle que eles trazem, né, que todos nós já sabemos o tanto que as decisões do consumidor são confusas e cada vez está ficando maior, porque são muita informação, muitas plataformas, muito conteúdo, e ainda assim gatilhos diferentes, né? O que a gente entende é que não é uma jornada linear. A gente, por muito tempo, né, pauta a jornada ser um funil, então ele tem awareness, consideração, intenção, e o que a gente vem cada vez entendendo mais é que essa jornada ela é uma rede muito anárquica, ela é mais complexa do que parece, né, em que a gente não dita o que o consumidor vai fazer, agora você vai aqui porque eu estou sentindo que você está nesse momento. Mas é algo que a gente tem que dar para ele opções,
conteúdo em que a gente resolva e traga soluções das questões que ele tem e não infira comportamento que ele tem que ter naquele momento da jornada. Então, o que a gente sabe é que nessa jornada anárquica, muitas vezes ele está no momento ali de conhecimento do produto, mas ele já se interessa em saber a oferta, ou se ele já está no momento de intenção, mostrando que quer consumir, ele volta para o início da jornada a consumir o conteúdo, entender, ver se é aquilo mesmo que ele está procurando, entender os concorrentes, tudo que está naquele segmento. E o que eles trazem, né, esse estudo do Google, são 2 modelos mentais de exploração, que é uma atividade mais expansiva, e a de avaliação, que é mais reduzida. Hoje ele já está ali comparando com outros, né? E nisso ele vai considerar plataformas de auto, ferramentas de buscas, redes sociais, mídia especializada, tudo entra nessa jornada confusa. Então, a nossa preparação para estar ali o tempo todo para o usuário é primeiro parar de inferir menos, deixar o machine learning entregar, né, o que ele vê pelos todos o comportamento dele, o que ele está preparado para receber, né, se são condições de oferta, se é sobre financiamento, se é sobre feature, se é sobre competitividade daquele carro no segmento. E tá ali o tempo todo, né, nesse always on. Então, ter uma frequência alta para falar com o usuário, dar gatilhos diferentes para que ele possa entender que aquilo ali é adequado para ele, dar opções, né? A gente tem um portfólio grande e pode dar opções com várias versões cada modelo. Então, a ideia é que a gente esteja próximo e dê a ele todas as ferramentas necessárias para ele consumir. Acho que foi um dos grandes movimentos que a gente fez nos últimos meses. E só para a gente ter uma ideia, assim, né, o volume de buscas year to date está 15% maior. Então, de fato, esse volume de informação só tende a ser maior numa jornada que tende a ser cada vez mais digital, né, como se introduziu. E aí, pensando junto com os concessionários, né, as montadoras, elas atuam com os concessionários muito próximo e com o regional. E nos últimos meses também, né, 1 ou 2 anos, a gente entendeu que a gente precisava fazer isso mais casado ainda, né, o que a gente chama de tierização. Então, a gente tem o Tier 1, que é a montadora, o Tier 2 são os regionais, o Tier 3, que é o concessionário, atuando de uma só forma, né, para a gente falar com esse consumidor não de maneiras diferentes, mas com cada um com seu papel. Então, a gente consegue passar para o dealer hoje uma audiência muito mais quente, muito mais preparada para converter no ponto de venda. Fora isso, a gente tem tecnologias que foram criadas nos últimos tempos também para aproximar o consumidor da concessionária, que é um marketplace, né, com as ofertas reais, com os chassis que eles têm dentro da loja. As ferramentas de WhatsApp para aproximar esse contato e tornar tudo muito mais simples, como deve ser. Muito legal, muito legal. É nítida essa mudança, né, do parceiro da montadora buscando um contato menos intrusivo, né, e está sempre presente dentro desse momento de pesquisa, de jornada de um consumidor que tem um novo comportamento. E aí até eu vou aproveitar, deixa a Kate para trazer um ponto para a gente pensar junto, né. A Débora comentou várias mudanças que foram feitas nesse caminho, né, e muitas delas que ficaram até por essa nova realidade. Ponto de vista de agência, né, sendo da Léo um dos grandes parceiros da Stellantis nesse objetivo, né, como tangibilizar isso, né, como passar essa mensagem, através de qual meio, como tá colocando isso em prática na essência, né, através de quais ferramentas? Eu acho que é isso, Lu. A gente tem que estar presente o tempo inteiro, né? Muito puxando o que a Débora falou, dentro da jornada, o que esse consumidor está buscando, o que ele está consumindo. Então, assim, para a gente, do ponto de vista da agência, a gente teve que se reinventar em relação a ter essa resposta rápida, né? Muito baseado a uma cultura muito forte de dados, assim, que veio para ficar e para retroalimentar, né? As nossas campanhas, o nosso cliente, em relação às decisões que a gente toma, tanto de negócio quanto as mudanças de rota que a gente tem que fazer em relação às otimizações de campanha. E aí, né, fomentando, obviamente, né, com o intuito aí de fomentar a nossa campanha para obter os melhores resultados, né, através desses resultados bem consistentes, através desses dados. Outro ponto que mudou, que eu acho que, assim, a gente tem que ficar cada vez mais atento à inovação. E a inovação não é só tecnologia, mas ideias criativas que promovem essa interação com o público que está presente, né? E também novos produtos, e aí um pouco mais a ver
com tecnologia. E novos produtos de mídia, né, como a gente viu aí o crescimento muito dos streamings de áudio, de vídeo, as plataformas de conteúdo social também ganhando muita relevância, mídias offline que também se reinventaram para estar em contato com esse consumidor, gerando tráfego ou para a loja ou para o site, né, usando geolocalização bem assertiva, captura de leads bem qualificados, com CTAs diferenciados e um CTA muito mais voltado para o atendimento customizado. Acho que são alguns exemplos que a gente tirou de todo o período, assim, dessa toda mudança de jornada. Tudo isso, né, para a gente ganhar destaque com a nossa marca, com presença, nessa jornada para trazer informação relevante, conteúdo relevante realmente para esse consumidor e conveniência, né, que eu acho que é a palavra da vez, assim, nesses novos tempos. Muito legal. Você citou, até deu uma deixa para eu entrar no próximo tema aqui, né, para a gente discutir um pouquinho, acho que até de modelo de negócio da indústria de uma maneira geral, porque você citou conveniência. A gente tem hoje gerações mais novas, vamos assim dizer, que tem menos apego pelo carro, né, como um bem, como posse. E mesmo gerações anteriores também mudaram muito sua percepção, né, sobre o carro e sobre o veículo, através até dessa digitalização tão intensa que a gente teve nos últimos anos, né. Então, assim, o consumidor hoje em dia, acho que tanto os mais novos quanto os mais antigos, ele está mais conectado com o conceito de mobilidade, de um ponto ao outro, né, e enxerga um veículo como um meio para isso. Isso faz até, muitas vezes, adaptações da própria indústria em como atender esse novo consumidor, né. Mas, no primeiro momento, eu queria entender, diante desse contexto de mudança, né, como se comunicar de maneira assertiva com esse consumidor para apresentar valor para as marcas, né, que foi um pouco do que você comentou. Lu, eu acho que antes a gente precisa ver, assim, que a mudança de paradigma social como um todo, né, e a gente está falando aqui da experiência do usuário, conveniência de produtos e serviços, e também a flexibilidade que as empresas têm que ter para atender e entender esse novo consumidor. E aí, até aproveitando um pouco para falar de gerações, às vezes a gente tem aquele pensamento de só as novas gerações, e não são só as novas gerações, que já são nativas de Acho que aqui a Kate travou. Para você também, Débora? Acho que sim. Ela caiu. Acho que ela perdeu a conexão. Vamos ver se ela consegue retomar daqui a pouquinho. Mas até enquanto isso, e para a gente não parar o painel aqui, e acho que depois Voltei. ela pode... Opa, voltou. Desculpa. Erros técnicos, vida de home office. Imagina. Tranquila, normal. A nova era, não tem jeito. Nossa vida rotineira. Mas aproveitando para falar dessas gerações, né, não são só as novas gerações, mas também acho que é uma mudança de paradigma como um todo das antigas gerações também, né? Porque todo mundo está se adaptando a essas novas tecnologias, a uma nova forma de consumir, a forma de utilizar coisas, devices, aplicativos, enfim, no geral, né? Eu acho que todo mundo está conectado o tempo inteiro, não tem mais muito essa diferença. E até falando, né, sobre mobilidade, puxando o que você falou sobre mobilidade, eu acho que essa é a experiência central que a gente tem que pensar, porque, né, a gente está no segmento automotivo. Então, eu acho que aí a gente tem muitas oportunidades pensando que, independente da geração, a gente tem esse consumidor com esse comportamento agora. E aí, com isso, a gente consegue capturar tudo, né? Dados, a gente consegue considerar pesquisas, capturar pesquisas, pedindo a coparticipação desse target para trazer inovação para a marca, para novos produtos, coisas que façam sentido dentro dessa rotina, dessa vivência, para agregar valor para ele, facilidade de uso, até com o que a gente vai oferecer de produtos e serviços. Então, assim, eu acho que essas mudanças todas são naturais, né? Eu acho que é importante estar atento a essa experiência, principalmente na questão de customização, one-to-one, no atendimento, que eu acho que é algo muito forte até para fidelizar esse público, e pode gerar insight, né? Acho que minimizando a fricção de negócio, mas também nos produtos, no próprio atendimento, e trazendo também muitos insights que podem virar tópicos de campanhas, assim, ideias incríveis. Muito legal. E até eu ia pegar o gancho disso, né? É muito entender, né? Através do dado e do que aquele usuário está dizendo para você, o que muitas vezes passar de mensagem e muitas vezes, Débora, o que oferecer de modelo de negócio, de produto de uma maneira geral, né?
E aí eu queria até entender do lado da montadora como vocês percebem essa mudança e quais movimentos, por exemplo, você poderia trazer para a gente de mudança nesse sentido do conceito só da compra e venda do veículo. Então, acho que perto de tudo que a Kate falou, enfim, nós estamos na era do compartilhamento, né? É uma geração que vem aí, que está reinventando as formas de posse que a gente sempre enxergou de uma forma só. E a Stellantis, né, lançou o Flua, que é uma empresa de mobilidade voltada para assinatura de carro 0 quilômetros, iniciado com Fiat e Jeep no início desse ano. Foi um projeto piloto que começou em São Paulo e Paraná, e hoje a gente já expandiu para 16 estados, né? Algo que o dealer está abraçando, que o consumidor está abraçando, porque é um caminho inevitável, é um caminho sem volta. Você está aberto aí a novas formas dessa posse. Bom, a experiência é muito interessante porque dentro de Flua o consumidor tem uma experiência de compra, então ele escolhe a cor, ele escolhe a versão, ele escolhe o modelo, e ele tem opções de pacote de 12 meses, 24, 36 meses, com X quilometragem, que vai atender a necessidade de dia a dia dele, e a conveniência é muito grande, porque tem toda a documentação, IPVA, licenciamento, emplacamento, seguro, assistência 24 horas, manutenção nas nossas concessionárias. Então, de fato, é um caminho super interessante. Acho que o desafio para a gente, né, principalmente da comunicação, é dar todas as informações que o consumidor busca sobre um serviço que ainda é muito desconhecido, né? A assinatura é algo que, né, a gente primeiro cresce, né? Dobra, cada hora vai dobrando o volume de gente interessada no assunto. Então, no year to date, são sempre 100% no aumento de buscas comparado com o ano passado. Novos players entrando, né, cada um com seus diferenciais. Mas mesmo assim, quando a gente olha com o Google os termos genéricos, né, que são o que é, como é um carro por assinatura, quem faz carro por assinatura, ocupam 35% ainda desse share de buscas. São coisas desconhecidas, né? Não temos marcas ainda top of mind, ainda estamos num terreno que as pessoas estão tentando entender, mas nós trabalhamos com carros e marcas muito importantes, né? E ainda temos uma fluidez do serviço que vai muito de encontro com o consumidor busca, né? Então a gente traz aplicativo onde o consumidor consegue, né, o cliente acompanhar toda a assistência 24 horas do carro dele, agendamento de manutenção, visualização de todos os dados de contrato, gestão de multa. Temos também uma ferramenta que chama Easy Tracking, em que desde o dia que ele assina o contrato, ele consegue acompanhar quando que ele vai receber aquele carro no concessionário, ele escolhe onde ele vai receber. E além disso, a gente tem uma jornada que ela pode ser 100% digital da assinatura do contrato, ou se ele preferir, pelo modo operante dele, ele pode também, numa concessionária, finalizar o processo. Então, é algo que a gente, claro, aposta muito e vem muito de encontro com os novos modais mesmo. Muito legal, acho que sua fala ela responde bastante, ela exemplifica bem, né, a questão da experiência em si, de um novo comportamento. Então, você oferece para ele uma experiência de compra e venda, né, ou pelo menos de compra, na verdade, de compra, que é a aquisição de um 0 km, sem necessariamente ele ter que despender ou investir aquele montante de uma só vez. E, ao mesmo tempo, um outro ponto que acho que até deixa para o meu próximo tema, que é a conveniência de entregar tudo isso de uma maneira digitalizada, né. A gente volta para um tema-chave aqui da nossa conversa, que é a presença da tecnologia, né, e que essa transformação, claro, ela chega na indústria automotiva, inevitavelmente. E esse usuário, além de toda essa conveniência, dessa experiência, ele busca cada vez mais carros tecnológicos, né, conectados, e que atendam essas necessidades não só da locomoção, mas muitas vezes outras necessidades até sociais de convívio, né. E aí, diante de tudo isso, acho que, Débora, aqui talvez seja no primeiro momento legal você compartilhar algumas visões como montadora, o que esperar da tecnologia no mercado automotivo, né, além do que você já citou para a gente, e como adaptar os produtos a esse novo perfil de consumo, né? Bom, a Stellantis tem muitas novidades, né? Não é só de mobilidade, né? O carro pode ser entendido como uma plataforma de negócio e ali a gente tem que oferecer experiências para o consumidor através da conectividade. Um dos últimos lançamentos para o mercado que Stellantis fez foi kart,
que é uma plataforma de e-commerce Stellantis, que está em teste, vai chegar para o consumidor esse ano ainda. Conta com uma solução de pagamento segura, em que o usuário efetua serviços e compras de parceiros através da central multimídia do carro. Então, isso de maneira com pouquíssima fricção, segura, acompanhando a jornada de mobilidade dele, que passa desde um drive-thru para pegar um McDonald's, ele já sabe como que isso vai acontecer de maneira bem fluida, né? Ela vai sincronizar o início de preparo do pedido e ele vai saber já no tempo de deslocamento dele até chegar no McDonald's. Então, enfim, é mais um feature, né, que a gente vai ter nos carros Stellantis, que nós vamos poder comunicar nos lançamentos. A gente já comunicou a chegada do kart, que já tem a tecnologia embarcada no Toro, em maio, no novo Toro, e a gente vai poder contar com isso, né, para outros carros Stellantis que estão para vir também, como o próprio Fiat Pulse, o Commander de Jeep e outros. Muito legal. Esse exemplo de kart, acho que ele responde muito, né? A questão da conveniência, da experiência, enfim, e de como o carro se adapta a um contexto muito maior só do que o modal, né? Acho que é bem interessante nesse sentido. Aí, acho que até o ponto aqui agora que eu trago de dúvida, e aí Kate me ajuda aqui a responder, como que a gente transmite isso de maneira assertiva para o consumidor, né? Porque é tanta inovação, é tanta tecnologia. Como é que a gente pode, através da comunicação, e aí muito uma estratégia de agência, né, em qual mensagem a gente passa, quais são os meios que a gente atua, de que maneira que a gente se conecta e se comunica com esse usuário de forma assertiva para que ele perceba valor na marca? Lu, eu acho que é isso, a gente tem que entender como que essas inovações, essas novas tecnologias, né, elas estão inseridas na rotina das pessoas, né, porque sem pessoas nós não fazemos nada. Então, assim, como que esses vários serviços conectados, como a gente se diferencia, mas de alguma forma, se você for pensar o device, o meio, pagamento, o que quer que seja, ele é digital para poder auxiliar a pessoa, né, esse consumidor, no offline. Então, a plataforma, ela é o que possibilita, né? Então, tá tudo conectado, on e off. Até, além do kart, um bom exemplo disso que a gente tem de utilização é o próprio Connect Me, que a gente lançou agora com a nova Fiat Toro, em que você tem tudo, né? Você tem a parceria com a TIM, que possibilita que a gente conecte o aplicativo de celular com o carro, integra também smartwatches, assistentes pessoais, e que geram diversos comandos, assim, e além disso tudo, a gente ainda tem outras funcionalidades de entretenimento na própria central multimídia do carro. Então, o que a gente vê é uma adaptação à tecnologia, mas não necessariamente uma separação em relação à utilização dela, porque estamos digitais, todos estamos digitais, né? On e off o tempo todo. Então, também não existe essa separação quando a gente vai comunicar, né? As pessoas estão cada vez mais conectadas, a gente tem que considerar isso, elas se comunicam entre si com marcas, falam de produtos e serviços, falam até com assistentes pessoais que agilizam, né, e auxiliam as pessoas nessas rotinas. Então, eu acho que a gente tem que ter presença tecnológica, e a gente tem, né, de fato, o tempo inteiro, e ser auxiliado através desses dados para a gente conseguir melhorar a janela de experiência, né, o que tem dentro da experiência desse consumidor, e também de conversão, tornando as nossas campanhas, aí já puxando um pouco mais para o nível de comunicação, campanhas mais eficientes, mais assertivas, trazendo uma proposição de ofertas que sejam relevantes, e assim, campanhas realmente integradas, né, com foco em resultados e que se complementam de fato, independente do meio. Muito legal. Esse ponto acho que é super válido, né, a gente reforçar, o meio, né, digital e offline é mais um meio, a jornada ela é única, né, e ela é uma só. O importante é a maneira de você estar presente dentro desse contexto, qualquer que seja o device, né, e aí acho que os dados, a resposta vem através de todas essas ferramentas que vocês citaram anteriormente. E aí, falando já em futuro, em tecnologia, em inovação e na indústria de maneira geral, tem um tema que é inevitável a gente falar, que acho que no mundo inteiro, a indústria automotiva ela vem caminhando por um horizonte cada vez mais sustentável, né? O mundo, de maneira geral, preza cada vez mais por isso, tema super importante, inclusive. E a gente vê que na Europa, nos Estados Unidos, já tem vários projetos para que nos próximos anos a maior parte a maior parcela das frotas desses países, desses continentes, no caso, sejam de veículos elétricos ou híbridos, né? Reduzindo, ou muitas vezes até cessando de vez
a produção dos veículos a combustão. Aqui no Brasil, a gente sabe que a gente tem grandes desafios ainda nesse tema, né? Especialmente na questão de infraestrutura. Porém, é curioso, e aqui até mesmo no caso, dentro das pesquisas que a gente faz, olhando as nossas buscas, a gente percebe que é uma das categorias de maior crescimento de interesse, né? Então, por mais que sejam os desafios, há o interesse cada vez mais presente, né? Mesmo diante dessa crise até econômica que a gente vive no país hoje. E aí eu queria trazer um tema, acho que é super legal aqui, falando de futuro de inovação, né, desses novos combustíveis, e aqui acho que é um tema total relacionado a isso, o elétrico no caso. A Fiat teve, né, um grande movimento, né, a Stellantis como grupo e a Fiat, especialmente como marca, teve um grande movimento local, que foi o lançamento do 500, né, o veículo 100% elétrico, nesse mês passado, né, que a gente já virou mês agora, no mês de agosto. E é um carro que sempre foi um ícone de representação, aí, acho que da marca no mundo inteiro. E aí, Débora, eu queria ouvir um pouquinho de você, e aí acho que aqui a gente pode agregar aqui, falando mais sobre a campanha também, o que simboliza esse lançamento, né? Como foi pensada toda essa estratégia de comunicação de um novo produto, né, que entra dentro de uma categoria também nova, mas muito representativa? Lucas, é isso, né? Falar de Cinquecento é algo que não tem como não se empolgar, né? Enfim, é o que você falou, ele é um ícone mundial da marca, é um carro que representa a mobilidade em muitos lugares, né? Há muitos anos, tem um design único, um estilo único, e sua versão elétrica não é diferente. Enfim, é uma nova era para a Fiat, é um marco super importante para a gente. Mesmo os elétricos ainda estando nichados, né, por todo o custo que o carro tem ainda para o consumidor, a gente não poderia chegar sem fazer barulho, porque é muito emblemático para a marca, né? E aí, junto com a Léo, enfim, veio uma ideia incrível de contar essa história de uma maneira única. Então, foi construído, a ideia era ligar o carro através de um raio, né? Enfim, então, na Ilha Fiscal do Rio foi construída uma bobina elétrica e aí com 3 milhões de volts a gente deu a partida no carro e aconteceu uma projeção mapeada. Então, assim, além do cenário já ser lindo, se via de longe o que estava acontecendo, que era o lançamento do carro. Então, a gente ficou muito feliz, teve uma repercussão maravilhosa e, de fato, foi algo emblemático como o carro é. É isso. Até puxando um pouquinho, né, da questão da estratégia, a gente pensou com essa ideia, né, de ligar o carro com um raio, de gerar conhecimento e reconhecimento da marca através do 500, justamente porque ele traz atributos muito fortes de tecnologia e de elegância para a Fiat. É emblemático, né? Também puxa também um movimento muito importante de sustentabilidade e disrupção que vem crescendo no país aí, né, ao longo da discussão que a gente vem sentindo no mercado sobre novas fontes de carregamento para veículos automotores. E em relação à comunicação, Lu, que você tinha me perguntado, e mídia, a gente fez essa campanha em 3 fases, né? A fase de engajamento, onde a gente gerou curiosidade e fomentou as conversas acerca do tema e também do produto, da própria ação. A fase de revelação, com a amplificação da notícia, e contamos com diárias, peças especiais, e a própria promoção da live de lançamento, né, que foi esse evento que a Débora mencionou. E a fase de sustentação, com uma segmentação bem assertiva na temática de eletrificação, mas a gente também usou estratégia de contextualização em feed, apoio para a plataforma de conteúdo lifestyle, que é bem importante para a 500, para apoiar essa geração de conversas. Também usamos reconhecimento com DOH, né, para o público de nicho, e mídia de awareness para OH, levando também as pessoas para o site, então, mídias integradas. E a ideia criativa de ligar esse carro com o raio foi justamente elevar o nível de atenção do target através da diferenciação e da inovação, engajando as pessoas dentro dessas conversas. E também, né, não só das conversas acerca da ação, mas da temática e principalmente do ecossistema de produtos da Fiat. Acho que, Débora, já vou deixar até você, acho que concluir aí do lado de montadora, mas é muito isso, né? Vocês conseguiram trazer essa diferenciação, fazendo até e envolvendo, de certa forma, o consumidor dentro desse contexto, né, de engajamento para se diferenciar. Muito, muito bacana a estratégia, eu pude acompanhar e ver o resultado.
acho que é um carro emblemático, um ícone, e que a estratégia, toda a construção em torno da mensagem foi muito bem feita. Desculpa, Débora, acho que eu te cortei. Não, imagina, acho que é sobre isso, né? É como a gente contar uma história diferente para cada desafio que a gente tem, para cada produto, para cada lançamento. É sobre engajar as pessoas, se destacar em meio a tanta informação. Esse lançamento foi e está sendo muito feliz, pois todo storytelling partiu desse momento zero, partiu desse evento e derivou toda a comunicação visual, inclusive diárias em TikTok, Twitter, contando o que aconteceu no dia anterior. Cada produção tailor-made feito para atingir e conversar com cada plataforma. Então, o desafio é esse, como impactar, causar conversa, inovar sempre, é o que a gente procura fazer e estamos aí para isso. Muito legal, gente. Acho que a gente já está chegando aqui no finalzinho do nosso horário, foi muito bacana poder trocar e ter essa pauta com vocês. Queria agradecer a presença de vocês, Débora, muito obrigado pela participação. Que se mantenha esse sucesso aí de Stellantis nesse ano de 2021, tão importante para a marca. Kate, obrigado também pela presença e a oportunidade de contar mais no detalhe um pouco dessa mudança também do contexto de comunicação e de mídia. Foi muito bacana contar com vocês e obrigado a todos também que puderam aqui nos acompanhar. Obrigada, gente, foi um prazer. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada, Lu e Carlos, Digitalks. Foi um prazer. O Armindo, devolvendo aqui para você. Débora Catarini e Lucas, muito obrigado pela presença de vocês no Digitalks. Olha, papo rico, com bastante informação e insights compartilhados. É isso que a gente gosta. Muito obrigado e até um próximo encontro. Tchau, tchau.